Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 331, capítulo 10, Gênese orgânica. O tema, olha os temas, eu tive que pôr blusa porque tá meio frio, né? Eu tava só de camiseta e a avó falou pra mim assim, você vai ficar resfriado. Então tem que obedecer, né? Fazer o quê? Então, é a Gênese orgânica agora, nesse capítulo. Esse capítulo é maravilhoso. Todos são. Se às vezes tem coisas que a gente não comenta aqui, eu tenho amigos que às vezes eles me interrogam assim, Luiz, mas naquele capítulo assim, tal, você não podia ter dito isso? Sim, podia. Mas você tem conhecimento disso? Tenho. Mas por que você não disse? Porque não sou eu que mando os trabalhos. É a espiritualidade que manda. Não sou eu. Porque se fosse eu que mandasse nos trabalhos, no princípio dos vídeos, nós já estamos com 4.300 vídeos. Eu confesso a você que nos primeiros 1.000 vídeos, eu confesso para você que eu desobedecia muito a avó. Eu desobedecia. Eu não pensava para falar. E eu sei, eu confesso. Eu acho que confessar o erro é uma das maiores virtudes que existe. E são poucas pessoas que confessam que cometeu alguma coisa errada. Tem pessoas que mete o pé na cumbuca e você mata ele para ele confessar e ele não confessa. É perigoso a outra pessoa ainda acabar na grilhotina e ele aqui na Terra se transforma num santo. Eu conheço muitos casos desses. A pessoa está 100% errado. Interrogado, ele não confessa que errou. Ele termina como santo e a outra pessoa termina como um diabo. Vamos dizer assim, com todo respeito. Porque é assim. Principalmente eu vou tratar desse assunto. Principalmente em caso de traição entre homem e mulher. Observe para você ver. Nunca que um marido ou uma mulher chega para o marido e diz: eu te traí. Nunca. Se você conhece um caso desse, você me apresente que eu quero ir dar uns parabéns para essa pessoa. A pessoa quase sempre fica sabendo pela boca dos outros. Esse ficou sabendo que o outro chegou e falou, o outro chegou e comentou, o outro chegou e comentou. Mas aí você chega na pessoa, você me traiu. Você me traiu com outra mulher. Eu sei que você me traiu com outra mulher. Você teve capacidade de me trair com outra mulher? Eu não te traí. A pessoa ajoelha no chão. A pessoa chora. Isso é tudo encenação. Sabe como que chama isso aí? Teatro circense. Aqui na Terra. Mas registra esse número aí. Questão 621, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde está escrito as leis de Deus?
Os bons espíritos respondem na consciência. 621. Não adianta. A pessoa pode esconder e mentir aqui, mas ele não esconde para a consciência e não esconde para Deus. Eu não te traí. Traiu, não te traí. Eu morro se for preciso, mas eu não te traí. Então é assim aqui na Terra. Por que será que é desse jeito? Desigualdade evolutiva. Isso é falta de amor em si próprio. Isso é falta de amor no próximo. Porque a maioria das pessoas hoje tem as outras pessoas como objeto. Tem um ditado que diz mais ou menos assim: as pessoas têm as outras como seringa, usa e joga fora. Então, falar a verdade é uma virtude que poucas pessoas têm coragem de dizer. Eu sou aquele tipo de pessoa. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o que eu já fiz, o que eu já deixei de fazer, o que eu sou, e vou morrer desse jeito. Quem quiser se relacionar comigo em todo sentido, social, namorar comigo, enfim, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Se não quiser, eu estou muito bem do jeito que eu estou. Quanto menos sarna para coçar, melhor. Um amigo meu que já morreu, ele dizia assim: mais uma ferida para um leproso não faz diferença. Mas faz sim. Porque você vai ter que se preocupar com mais uma ferida. Então, é preferível a gente ser verdadeiro, ser honesto. Mas eu penso que mais desonestos são aqueles que são coniventes com as mentiras. Você me traiu. Você me traiu. Você foi me trair com outra pessoa? Não te traí. Não me traiu? Não. E você consente. Você acaba sendo pior do que a outra pessoa. Porque ali é semelhante que atrai semelhante. É complicada essa questão. Tanto é complicado que está relacionado ao nível evolutivo de cada qual. É o nível evolutivo de cada um. Agora, eu não trocaria o meu nível, o nível que eu me encontro, o nível que eu cheguei, por um nível desse. Se eu tiver que dizer a verdade, eu digo na cara. Eu não mando recado. As pessoas que me conhecem, elas me conhecem olhando na minha cara. As pessoas que me conhecem, elas me conhecem olhando nos meus olhos. Eu não sei mentir. Eu bato o olho na pessoa, a pessoa já percebe que eu sei de muita coisa, só que eu não posso falar. Eu sei de tanta coisa,
que eu tenho que tomar até remédio para me dormir, porque senão eu me dá insônia de tanta perturbação. Porque eu fico sabendo de tantos detalhes. Parece que isso é uma prova na minha vida. Saber das coisas. Não existe o véu do esquecimento do passado? Existe, não existe? Sim. Só que o meu véu do esquecimento do passado, ele é igual ao véu de noiva, aquele véu de noiva. Ele é meio transparente. A pessoa chega próxima a mim e eu já vejo centenas de coisas. Outra chega, centena. Outra chega, centena. Outra chega, centena. Centenas. E eu tenho que ficar calado. E ficar calado dói. Tem hora que dá vontade de sumir no mundo. Desaparecer. Vai resolver alguma coisa, Luiz? Não. Então, qual a melhor solução? Eu me resignar. Eu aceitar as pessoas como elas são. Olha a técnica. A solução é eu aceitar as pessoas como elas são. Então, eu vejo essa pessoa aqui, vejo milhões de coisas nela e permaneço calado. Ela acha que eu não sei de nada. Eu sei, resignadamente, permaneço calado. Aceito a pessoa como ela é. Se ela é ignorante, vou aceitar ela ignorante. Se ela é um ateu ou é uma ateia, que é o feminino, eu vou aceitar. É uma pessoa arrogante, egoísta, orgulhosa, avarenta, eu vou aceitar. A melhor situação é aceitar. E não fugir. Porque tem hora que eu tenho vontade de fugir. Eu tenho vontade de desaparecer no mapa. De tanta pressão que eu sofro. Só quem me conhece de verdade sabe a pressão que eu vivo. Que eu aguento. Mas eu não minto. Porque eu não consigo mentir. A minha consciência não deixa eu dormir. Então, se tem coisas aqui no livro, por exemplo, que eu não sei tratar, qual é o problema dizer eu não sei tratar essa matéria? Mas no capítulo 10º, aqui da Gênesis, nós vamos aprender tanta coisa, tem tantas coisas boas nesse capítulo. Gênese orgânica. O primeiro tema é a formação primária dos seres vivos. Olha só, formação primária dos seres vivos. Princípio vital é o segundo tema. Geração espontânea. Escala dos seres orgânicos, porque existe uma escala. O homem corpóreo. Eu podia tecer algum comentário com relação aos temas com antecedência. Mas para quê? Vamos deixar, né, as coisas, os temas, nós vamos chegar em todos os temas. Então, o primeiro tema é formação primária dos seres vivos.
Então, Kardec diz assim, ó, tempo houve em que não existiam animais. Tempo houve que não existiam animais. Nos capítulos anteriores, principalmente, em vários períodos geológicos, devido às revoluções, devido os cataclismas, né? Então, podemos dizer que, vamos usar esse número simbolicamente, 5 bilhões de anos na Terra, praticamente 4 bilhões e meio milhões. Não existiu seres humanos aqui na Terra. Então, tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. É aí que eu quero brigar com Charles Darwin. Mas é brincadeira, isso é simbólico. Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? É aquela mesma questão que eu já disse outras vezes. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Porque até então, não é o momento de comentar isso, mas eu vou comentar. Até então, diz, inclusive aqui na Gênesis, chega-se a uma conclusão de que nós viemos realmente, aproveitou-se os corpos dos macacos, os orangotangos principalmente, e ali o espírito foi inserido. Tá, mas isso aí é uma questão que eu particularmente não engulo. Porque se todos os seres tiveram princípios orgânicos, por que o ser humano também não teve princípio orgânico, como um macaco, como uma onça, como um elefante? Pois bem, um mamute. Um mamute surgiu. Quem deu a vida a um mamute? Como que o mamute apareceu na Terra? Como que um dinossauro apareceu na Terra? Ah, mas aí existe a sucessão de hereditariedade dos seres. Eu quero saber o princípio. Qual o primeiro macaco que deu origem aos macacos? Porque falar da macacada toda é uma coisa. Você observou agora que o holofote foi aceso agora? Isso é só para você ver. Mais uma vez. Então, como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Só que nós estamos tratando assim de uma forma interrogativa,
Mas tem explicação tudo aqui na frente. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Por incrível que pareça, né? Mas tem explicação isso aqui, você vai ver só. É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. Olha como Kardec é esperto. Então, existe hipóteses aqui na Terra. Por que aqui na Terra? Porque no plano espiritual, é óbvio, o ministro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, os arquitetos siderais, todos eles sabem como tudo aconteceu e como tudo tinha que ser. Eu sou daquele tipo que, quando todos os elementos estavam sendo manipulados pelos arquitetos siderais e o ministro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, elementos correspondentes aos corpos orgânicos e também aos corpos inorgânicos, ali, naquele aglomerado de massa incandescente, elementos constitutivos ali já estavam sendo integrados. Quer dizer, o princípio dos corpos orgânicos e também dos inorgânicos. Elementos esses que dependiam de climas, de momento certo, para que a vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, ou melhor, por Deus, ali fosse depositada naqueles corpos que iriam eclodir. É como se fosse. Aí nós temos a resposta. Quem apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Porque o ovo é uma célula. O ovo é constituído de vários elementos, que tanto é, raciocina para você ver, que deixado embaixo da galinha ou numa chocadeira, de acordo com uma certa temperatura, daí a alguns dias eclode um pintainho, uma avezinha, um filhotinho de ave e por aí em diante. Então, quem apareceu primeiro foi o ovo e não a galinha. A galinha é uma consequência de um elemento que já se encontrava em estado de hibernação, esperando. Aquele elemento já se encontrava num estado de hibernação, esperando o momento certo, a temperatura certa,
o estado certo do globo, o período geológico correspondente à elaboração dos arquitetos siderais, porque nada ocorreu por um acaso. Nada aconteceu por acaso. Por que que os dinossauros, eles existiram na Terra, 2023, existiram na Terra há 65 milhões de anos. E não há 2 bilhões de anos atrás. Mas é preciso saber que há 2 bilhões de anos atrás, o germen, a gênese orgânica, que um dia eclodiria de acordo com a elaboração dos arquitetos siderais, eclodiriam os dinossauros que já se encontrava na Terra, a gênese de todos os seres. Então a Terra é como se fosse um ninho. Nós vamos para o próximo vídeo.